Oi, eu sou Débora Kini, consultora comportamental e coach da Zaros, empresa que tem uma parceria de longa data aqui com a Mastra. E hoje a gente vai falar sobre algo que influencia diretamente o resultado de qualquer venda. A forma como você escuta o cliente. No varejo, muita gente ainda acredita que saber vender é saber falar bem, mas a lógica está incompleta, principalmente no atendimento do cliente de autopeças. Porque na prática, a venda não começa quando o vendedor apresenta um produto. A venda começa quando o vendedor entende o que o cliente realmente quer resolver. E esse atendimento não nasce da argumentação, ele nasce da escuta. Quando falamos em escuta, não estamos falando apenas em ouvir palavras. Estamos falando de perceber intenção, entender o contexto, identificar insegurança, ler urgência, reconhecer as objeções antes mesmo que elas sejam verbalizadas. Na venda de escapamentos, isso faz toda a diferença. Porque o cliente raramente chega no balcão dizendo exatamente o que ele precisa. Na maioria das vezes, ele chega dizendo o que imagina que precisa. E existe uma grande diferença entre uma coisa e a outra. Hoje o nosso objetivo é mostrar por que a escuta é um verdadeiro ponto de partida da venda, como ela influencia a fidelização e como o lojista pode transformar uma conversa comum em uma venda mais segura, mais estratégica e mais rentável. Então, registre aí no seu caderno algumas orientações que a Mastra preparou especialmente para você. O erro mais comum na venda de escapamentos é atender rápido demais. O cliente entra, faz uma pergunta objetiva, pede preço, pede uma peça ou pede uma solução imediata. E o vendedor, querendo ser ágil, responde rápido. Esse movimento parece eficiência, mas muitas vezes é precipitação. Tenha calma, porque quando o atendimento pula a etapa da investigação, a venda vira comparação de preço. E quando a venda vira comparação de preço, o produto perde valor, a marca perde a força e o lojista entra em uma disputa que quase nunca favorece quem quer construir um relacionamento. No segmento de escapamentos, isso é ainda mais sensível, porque a grande parte dos clientes chega no balcão com 3 características ao mesmo tempo: incômodo, urgência e insegurança. Incômodo porque o carro está barulhento, desconfortável ou com algum desempenho comprometido. Urgência porque ele quer resolver logo. E insegurança porque, na maioria das vezes, ele não entende tecnicamente do problema. Se o vendedor responde apenas com o preço, ele está tratando a fala do cliente, mas não a necessidade real do cliente. E é exatamente aqui que a escuta passa a ser um diferencial. Escuta perceptiva é a capacidade de ouvir além da frase inicial. É compreender não apenas o que o cliente pediu, mas o que ele está tentando evitar, e o que ele teme e o que ele realmente espera daquela compra. Quando um cliente diz, eu quero um escapamento mais barato, ele nem sempre está dizendo que é o preço, que é o único critério. Muitas vezes ele está dizendo, não quero voltar aqui daqui a pouco. Já tive problema antes, não quero errar. Quando o cliente diz, eu quero qualquer um que sirva, ele pode estar dizendo, não estou entendendo desse assunto, preciso confiar em alguém, só quero resolver isso sem dor de cabeça. Quando o cliente diz, preciso resolver isso hoje, ele pode estar tentando falar de urgência real, mas também pode estar revelando histórico de adiamento, de cansaço com o problema. Perceba, a frase que o cliente fala é apenas a superfície. A necessidade real está por baixo e o vendedor comum responde à superfície. O vendedor de alta performance, ele investiga a profundidade e é justamente isso que muda o nível da venda. A venda de escapamentos tem características específicas. Ela normalmente é uma venda de necessidade. Raramente é compra por impulso, raramente é compra por desejo. O cliente não acorda com vontade de trocar o escapamento. Ele compra porque apareceu um problema, porque o carro fez um barulho, porque surgiu um desconforto, porque houve um desgaste
ou porque ele quer evitar um problema maior. Isso significa que o estado emocional do cliente já chega alterado na loja. Ele pode estar irritado, desconfiado, apressado, receoso com o valor ou até mesmo cansado de resolver a mesma coisa. Por isso, se o vendedor não escuta bem, ele corre o risco de vender uma peça sem construir segurança. E segurança nesse tipo de venda é decisiva. Quando o cliente se sente orientado, ele aceita melhor a recomendação. Quando ele percebe que o vendedor quer entender antes de empurrar, a resistência diminui. Quando ele sente que existe um critério técnico, ele compara menos só pelo preço. E quando a experiência de compra é segura, a chance de recompra aumenta. É por isso que a escuta não impacta só a venda do dia, ela tem impacto na fidelização. Todo vendedor precisa entender que escutar bem também é diagnosticar. O cliente chega com um sintoma, mas o vendedor precisa descobrir o cenário. Algumas perguntas simples mudam completamente a qualidade da venda. Por exemplo, esse problema apareceu há quanto tempo? Você já trocou essa peça antes? Ou o seu foco hoje é economizar agora ou evitar retrabalho? O carro é de seu uso diário? Você pretende ficar com esse veículo por mais tempo? Você quer uma solução mais simples ou uma opção com mais durabilidade? Essas perguntas têm uma função técnica e comercial ao mesmo tempo. Elas mostram interesse real, organizam a necessidade, reduzem o risco de uma indicação errada. Na prática, isso significa sair da venda automática e entrar na venda consultiva. No mercado atual, venda consultiva não é luxo, é necessidade competitiva. Muita objeção nasce da falta de escuta. Quando o vendedor fala cedo demais, ele argumenta antes de entender. E quem argumenta antes de entender, normalmente responde à objeção errada. Por exemplo, se o cliente diz que está caro, o problema pode não ser exatamente o preço. Pode ser insegurança, pode ser falta de clareza, pode ser medo de errar, pode ser trauma de compra anterior. Se o vendedor apenas rebate dizendo, mas esse produto é o melhor, ele não resolve a raiz da objeção. Agora, quando ele escuta e responde com contexto, a conversa muda. Ele pode dizer, entendi, você está preocupado em gastar agora e ter que voltar depois, certo? Essa frase demonstra escuta e quando o cliente se sente compreendido, ele baixa a defesa. A partir daí, a explicação técnica passa a ter espaço. E esse é um ponto-chave. Escuta não substitui argumento. Escuta prepara o terreno para o argumento funcionar.